Então, já guardei a cachorrinha. Nós vamos falar, então, nesse terceiro momento. Eu peço desculpa, vai ficar maior do que eu queria. Eu vou falar, então, do que eu produzi em termos de processo e produto acadêmico, junto à Universidade de Barcelona, com a minha orientadora e meus companheiros, meus colegas de trabalho lá, né, que foram bastante legais. Então, gente, olha, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem. Isso aqui é o prelo do meu livro. Aqui. Tem 250 páginas. Vou dar uma diminuída, né? Mas o título é O e-Portfólio, revelando processos criativos, metacognitivos e autorregulados de aprendizagem. Neste livro, né, eu estou falando de nós, estou falando de mim e de vocês. Como é que o cenário, né, o nosso cenário de investigação é as produções, os instrumentos avaliativos usados na plataforma Moodle durante os anos de 2011 até 2018, quando eu fechei o percurso que estava analisando, nas disciplinas que eu dou aula no SEAD e nos polos, né, nos conceitos polos físicos. Então, eu estou discutindo as produções de vocês, o que eu chamo de e-portfólio, que a gente foi construindo. Então, eu como que desenvolvi a temática que eu iniciei no meu doutorado. Eu falo sobre portfólio no ensino superior. E aí, eu fui trabalhar com a ideia do e-portfólio, que desde a década de 90 é desenvolvida nos países, principalmente nos Estados Unidos, tinham mais de uns 500 universidades que já usavam, e eu fui dar um tratamento nas experiências, um tratamento acadêmico, que a gente chama de narrativa docente, ou narrativa de pesquisa, né, sobre o trabalho do professor e dos trabalhos dos seus alunos. Então, nesse trabalho, né, o que eu fiz, é claro, eu revisitei um cenário acadêmico que as universidades vivem a partir da década de 80, 90, que é o cenário neoliberal. Então, eu trago um retorno nisso para discutir, né, o que representa isso em termos de cenário docente, no incentivo, na performatividade, o que é a privatização tem feito de nós, a mercadorização e a precarização do nosso trabalho docente. Então, eu trago isso como uma perspectiva teórica. Nesta mesma perspectiva teórica, eu discuto também um pouco sobre as questões da tecnologia e fiz um levantamento bem legal sobre o uso do portfólio. Tem vários nomes, né? E-portfólio, com ou sem o tracinho, dizer de eletrônico, ou webfólio, que foi um termo que eu uso aqui no Brasil, tem um capítulo de livro meu falando dessa terminologia. Então, eu estou tentando achar o capítulo aqui para mostrar para vocês. Eu fiz um levantamento das universidades no mundo que têm trabalhado com a perspectiva do e-portfólio acadêmico, né? Então, eu encontrei aqui, né, o levantamento que eu fiz, e eu vou mostrar rapidamente para vocês. Então, vou trabalhar com vocês a ideia de o que significa, então, esse e-portfólio. O E, né, de eletrônico, porte de portar, folha de folhas, que seria o contexto, a leitura, né, a descrição do que a gente teria como descrição do termo. Mas do que isso significa, no contexto que eu trabalho, um trabalho acadêmico que permite dar visibilidade ao protagonismo do estudante, trazer novidades, novos saberes, dialogar com novas produções, permitir a metacognição e permitir a autorreflexão ou autoavaliação. Todos estes termos eu já trabalhei com vocês nas disciplinas. Não dá, vamos ver se o meu tempo me permite fazer uma introdução um pouco disso. Mas eu gostaria de dizer para vocês
Que o levantamento que eu fiz, aqui eu fiz um capítulo fazendo uma análise de... A princípio, eu selecionei 100 artigos internacionais, depois estou trabalhando um texto aqui com 30 artigos, mais ou menos. Destes, né, são universidades, por exemplo, da Espanha, tem 5, né, apenas 2, né, são diferentes. Uma é a Universidade Aberta da Catalunha, trabalha com o que eles chamam de e-transfólio. Na Universidade de Barcelona tem um departamento que desenvolveu o que a gente chama de que eles chamaram de carpeta digital, um programa próprio para trabalhar com o portfólio. Então, aqui na Espanha eu levantei 6 universidades. No Reino Unido, vocês vão ter acesso depois que eu vim para publicar o livro, né? O Reino Unido, eu levantei 5 universidades. Também os nomes como e-portfólio, e-webfólio, Nuventfólio. Dessa forma, eu achava que eu tinha criado uns nomes diferentes e achei que tem gente igual eu no mundo. Fiquei feliz quando estou sozinha, né? Na Áustria, a gente tem Weblogs, Egg, Factly, e aí nós temos aqui a Universidade de Viena, que trabalha com isso, né? Na Alemanha, Competenzfolio. Na Austrália, também temos, na Itália, tem outros trabalhos, um trabalho apenas, na verdade, que eu encontrei, mas deve ter mais, mas que eu analisei. Estados Unidos, eu estou avaliando 4 trabalhos, Canadá, Nova Zelândia e China, tá? Então, só para mostrar para vocês um levantamento que a gente fez sobre a questão do portfólio, do portfólio dessas universidades que trabalham com essa categoria de pensamento e de concepção, de avaliação escolar e de registro acadêmico. Eu estou trabalhando com 4 categorias no texto, que eu chamo de e-portfólio ou webfólio, que é um termo que eu publiquei aqui no Brasil. O e-portfólio é um termo que encontrei nos achados das universidades chinesas. Netfólio é na Universidade de Barcelona. Carpeta digital também na Universidade de Barcelona, né, desenvolvido lá. São os 4 que eu vou trabalhar com proximidade. Enfim, eu faço uma análise disso, mas o que é importante dizer disso, eu gostaria de dizer dos termos, que os termos têm a ver com a concepção de trabalho que é produzida nessas universidades que eu pesquisei, que também trabalho eu, e que a outra autora aqui no Brasil, o trabalho que é Benigna Vilas Boas, trabalha com a ideia de que, para avaliar, se você muda o foco, se você avalia apenas o produto, você está centrado na nota e no teste, obviamente na exclusão. Se você muda o produto, o processo e o produto, Benigna fala o seguinte, eu concordo com ela e uso esse termo também. O conhecimento e a avaliação é a aprendizagem. Então, ela precisa revelar minhas aprendizagens. Mas se o modelo que eu sigo é um modelo anterior, de pedir apenas, fazer resenha, para fazer recortar e colar, que está tendo dos moldes que a gente já conhece de naturalização do registro da docência, poucas produções a gente vai conseguir, né? Quando a gente muda o foco do registro e pede aos estudantes para se colocarem, e aí vem uma série de outros instrumentos possíveis, mas mais difíceis, porque esses instrumentos que são processuais, no sentido de dizer, por exemplo, um memorial, de fazer uma linha do tempo do seu conhecimento, de trabalhar com as suas narrativas de vida, de produzir um clipe, um documentário que tem a ver com o conteúdo que você está fazendo, de analisar experiências, mas que você começa das suas próprias experiências, que é o que a gente gostaria como professor, de ensinar o nosso aluno a ser pesquisador. Isso é mais difícil, porque, obviamente, isso envolve mais tempo,
nós precisamos de dar feedback. Nós precisamos de estar envolvidos com esse cenário educativo. Então, isso é complicado. Mas nessas pesquisas que eu avaliei, né, e que eu trago para o cenário, tem a ver com a experiência que eu estou vivendo e que eu estou relatando nas minhas disciplinas no SEAD. E aqui eu acho que é muito importante dizer, eu não estou comparando com ninguém, porque o objetivo do meu trabalho não é comparar com ninguém, é relatar as experiências vividas e os achados, que eu vou chamar de metacognitivos dos meus alunos. Isso que é a importância desse trabalho. Não tem a ver de comparar, o outro professor faz isso, o outro professor faz aquilo. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a experiência de analisar uma experiência vivida, né? E que deu certo. Porque, na verdade, deu certo. Porque quando os alunos se envolvem, constroem novos conhecimentos, traduzem registros que não são cópias, né? E tem sentido significado para eles. Eles saem felizes e vão para a prática fazer coisas diferentes, é porque deu certo. Eu tenho esses relatos. Eu vou disponibilizar um slide para vocês que tem a ver com a apresentação desse trabalho. E durante o slide tem uns links de algumas produções dos alunos que foram tipo fotonovela, Fólio, que são um site articulando 2 disciplinas e produzindo um site que hoje, né, pode ser visto, uma fotonovela, um cinema mudo, que foi uma produção final. Então, todas essas produções finais revelam um conhecimento construído com a produção do protagonismo do estudante. Então, o que o portfólio faz nesse sentido? Ele oportuniza esta capacidade. Outra coisa que eu queria destacar neste trabalho é o que a gente chama de avaliação. Eu estou usando em um dos capítulos, vou pegar aqui, né, que é o cenário, que a gente chama de uma construção didática discente, né, quando você faz um modelo. Então, num modelo, entre aspas, de um modelo que eu estou usando do e-portfólio, né, digamos que no meio, no cenário, vocês vão ver, tem um slide sobre isso, tem os saberes, o pensamento complexo, o compromisso com a inovação, feedback. Eu vou falar um pouco do feedback, a afetividade e a criatividade. Junto nas laterais e entrando em um contexto articulador, nós temos a metacognição, a autorregulação e a pedagogia da divergência, que são focos importantes, né, desse trabalho. Torna-se importante dizer o seguinte: nós trabalhamos nessa perspectiva, que é uma perspectiva socio-interacionista, né, que nós entendemos que o erro, né, é um conflito cognitivo. O erro na cultura escolar capitalista, nos modos que a gente tem, ele é culpabilizado e é punido com a exclusão, com notas vermelhas. O erro, numa perspectiva socio-interacionista, é lido como uma possibilidade de novos acertos. E o Vygotsky diria que é um conflito que a gente tem, que em mediação e interação com o outro, claro, eu posso melhorar ou piorar, mas eu estou entendendo que a minha interação, o feedback, pode permitir isso. Então, durante esses anos que estive lá, nós montamos um grupo de professores que trabalhou comigo. Agora nós estamos vivendo uma precarização total, né? Com tutores escassos e tudo mais. Mas a gente fazia, e eu ainda faço, mesmo com número reduzido, um sistema de abertura, de feedback das atividades, de forma que o aluno possa refazer. E ele não vai ser punido por tentar refazer, muito pelo contrário, ele vai ser estimulado a fazer. E se entregar atrasado, ele terá o prazo para entregar e também não será punido. Isso tudo é muito importante dizer, porque é óbvio a nossa cultura acadêmica é de cumprir prazos e achar que se naquele recorte do tempo não for entregue, ele não cumpriu e, portanto, ele tem que aprender, ele precisa ser
ele precisa ser, né, o seu tempo, ele precisa entregar no tempo certo lá, 23 horas e 59 minutos, se não entregar, tchau, não é? Não é isso que está em jogo. Tudo isso é feito na disciplina, mas sempre que há necessidade, sempre haverá flexibilidade, porque o recorte temporal para o conhecimento é uma falácia do modelo que a gente precisa compreender. Ela existe e a gente tem que se adequar para poder melhorar, né? Mas até que a gente não consiga fazer uma discussão diferente da que existe hoje das nossas grades acadêmicas. Mas, enfim, a gente tenta fazer as alternativas necessárias para que haja oportunidade desse conhecimento aparecer, né? No tempo necessário de cada estudante, mas ele precisa aparecer e as oportunidades são criadas. Então, essa é uma coisa. A outra coisa que é muito importante nesse processo, que ele está cunhado, o que a gente chama assim, nós temos um modelo do Devaux, que é um francês que eu estou analisando aqui, que é um modelo de avaliação. Nós temos 2 polos, podemos dizer, desses polos tem várias facetas, vocês vão ver nos slides. Mas os 2 polos de modelo de avaliação que a gente tem, um a gente conhece muito bem, que é o polo regulamentar, que são as avaliações, os critérios de avaliação por excelência, que são avaliados externamente, como nós fazemos os alunos de vocês, as instituições externas fazem de nós professores e vocês serão avaliados depois e terão os blocos de avaliação e assim vai criando tanto de lugares, espaços para dizer que você é produtivo, se você não é, se você é bom, se não é, se você fica, se não fica. São modelos de produtividade, são sistemas regulamentados pelo Estado, por agências internacionais, que pode criar uma segunda vertente, que é um sistema misto, que poderia ser pelos seus pares, mas no final ele é sempre regulado externamente, ou seja, outra pessoa, que é o modelo de avaliação que a gente tem, no conjunto que começa na perspectiva escolar e que vai para a perspectiva externa. Este modelo que a gente tem um grau fraco de autonomia dos sujeitos, ou seja, nós não somos valorizados enquanto pertencentes desse lugar que avalia e é avaliado. Quem nos avalia é o outro, né? E o outro polo seria o polo democrático, né? Que é o que a gente tanto gostaria que, pelo menos tecnicamente, na teoria, que a gente gostaria que fosse, né? Que seriam os critérios que todos são chamados a avaliar, a participar, né? Mas teria um grau que o Devaux chama de grau anárquico, né? Anárquico porque ele não dependeria do outro te controlar, mas é anárquico no sentido de que você teria um grau forte de autonomia, mas teria a função de aprender a se autoavaliar sempre, né? Essa é uma perspectiva difícil para nós, que fomos colonizados e que temos toda uma perspectiva religiosa que nos coordena e capitalista que nos molda. Difícil de fazer, por quê? Porque nós achamos que é o outro que sabe mais do que a gente e a gente não confia naquilo que a gente sabe e não temos competência para nos avaliar. Portanto, neste modelo, né, o protagonismo dos sujeitos é fraquíssimo, porque ele não é chamado a falar ou sequer se avaliar. O modelo que nós estamos tentando, né, que a gente tenta implementar e fazer, como isso acontece? Acontece nas formas de registro, nas formas de produto, na medida em que, junto a cada produto, a gente pensa no conhecimento de si, como diz La Roça. O conhecimento de si é um conhecimento muito importante. O que eu penso de mim, mas o que eu penso do meu conhecimento, daquilo que eu aprendi. Só você ou só eu posso dizer com propriedade daquilo que eu aprendi. O que acontece conosco? Somos convidados a falar sobre o outro, do outro,
que o outro me ensinou em termos de texto, que o professor me ensinou. Mas o que eu, professora Márcia, ao viver tudo o que eu vivi, nas experiências que eu vivi, tenho aprendido. Então, essa possibilidade de narrar seu conhecimento com suas palavras, dialogando com outras pessoas, é o que a gente vai chamar, né, de desenvolvimento cognitivo, que o Vygotsky e o Piaget trabalhou, numa etapização, que o Vygotsky vai dizer em outro nível como é que é essa relação do indivíduo com a cultura e com o conhecimento, como é que ele se estabelece e como ela floresce, como ela cresce diante dessa relação ou não, né? Nessa confiança que se estabelece entre o conhecimento que eu vou adquirindo e que eu vou produzindo. Isso é difícil, o modelo não nos permite isso, mas isso é extremamente necessário. Então, finalizando, né, o que esse trabalho meu, né, por isso tem essas tantas de páginas, eu trago as produções, vou fazer uma análise acadêmica, que tem que ser bem feita, né, porque ela tá bem sustentada, para mostrar assim, o quanto que o protagonismo estudantil, o tanto que as pessoas podem nos mostrar que sabem quando nós confiamos nela e também as capacitamos para isso. Tem todo um cenário de capacitação para isso, né? A palavra talvez não seja essa, melhor formação, isso não importa muito. O que importa é a relação que se estabelece, é isso que a gente está discutindo com vocês o tempo todo, com o conhecimento, com o tempo e espaço, com os registros escolares, com o professor, e essa relação afetiva que permite fazer com que você possa se mostrar por meio dos seus portfólios, dos seus blogfólios, dos seus sites-fólios. Nesse conjunto de coisas, de dizer, eu fiz isso, eu li outras coisas, que eu conheci outras pessoas, vi a professora Márcia falar, meus outros professores falar, mas eu agora sou capaz de falar por mim mesma. E quando o Pernoud fala isso, chamado Perrenot, né, e Atchi, autores da avaliação, o que eles falam, né? Que nesse jogo acadêmico, no jogo avaliativo, nós, professores, temos que tomar muito cuidado para não cairmos nas ciladas hierárquicas. O que são as ciladas hierárquicas? São as ciladas que nos corrompem como profissionais, no sentido de que eu preciso também cumprir o sistema. Todas as vezes que eu tenho que fazer isso, eu esqueço da minha humanidade. E a cilada, nós temos que viver. Então, romper com esse jogo da cilada, que a gente é levado, talvez burlar essa cilada, criar alternativas, que é o que eu chamo ali da pedagogia da divergência, porque você tem todo um molde, e como você, dentro desse molde, consegue criar uma oportunidade formativa que as pessoas se sentem humanizadas no processo de educação. É essa a grande questão. Eu não estou aqui, sabe, com as produções, eu tenho os portfólios físicos que os alunos mandaram, né? Mas no slide que eu vou deixar para vocês lerem, né, vocês vão poder ver. E tem os portfólios, os e-portfólios, que foram alguns modelos que vocês podem conhecer. E aí é muito interessante, né? Porque a gente vê, então, um sujeito criando, inovando e dizendo que é capaz. Para eu dizer que sou capaz, eu não preciso fazer cópia de ninguém, né? Essa que é a grande questão que a gente... que é o desafio da educação. Isso é o que eu acredito. Isso quer dizer que todos acreditem, isso é verdade, né? Mas isso é o que eu acredito, é isso que eu faço, é isso que eu tenho feito. Não estou sozinha nessa parada, obviamente. Tem muita gente que está fazendo até muito mais diferente, muito mais bacana, etc. Então, e nem estou dizendo, né, que isso é mais bacana. O que é bacana, né, disso aqui, é poder escrever sobre isso, né? Está tudo bagunçado aqui, está tudo uma bagunça, né?
a incerteza, virou o tempo que a gente devia ter sempre a incerteza do conhecimento, a complexidade do conhecimento. Mas o que é muito legal é poder dizer assim, olha, eu fui escrevendo, fui narrando, né? Aí, olha, assim, eu posso pegar aqui um cenário, né? Um dos cenários do livro é isso aqui, ó, portfólios, sentidos e significados discentes. Aí, ó, vem aqui, né? As fotos, eu vou colocando as fotos das produções, dos trabalhos presenciais que fizemos, né? Das vivências híbridas de educação, né? Os encontros em que a gente se relacionou, das produções, dos portfólios, aqui não está colorido, mas na tela vocês vão ver, né? Dos vários polos, uma colcha de papel, toda costurada de conhecimentos, né? Um baú fólio de conhecimento, né? Um Libras fólio, o nosso ex-aluno que fez uma mãozinha, né? E que botou todo o portfólio para lembrar, né? Da língua de sinais, do Libras fólio, da caixa fólio, cada um com sentido e com significado, com todas as produções vividas, o disquete fólio, o coração fólio, né? Todas essas expressões que falam desses sujeitos, que dialogam com a pedagogia e que falam deles também. As suas produções, é um capítulo aqui do livro. Aqui, vocês estão aqui comigo, ó, delícia, né? É isso aí, gente. O que eu quero ensinar com isso? Quero ensinar com isso que quando vocês forem professores, façam o baú do conhecimento, o baú da brincadeira, o baú da alegria. O livro da vida, lá como diz Frenet, né? O livro dos letramentos. E reconstruam, né? Descartem isso aqui tanto de xerox, de coisa pronta, né? Construam, se a gente tiver condições, óbvio. Então, é um pouco isso, né? Acabou que ficou muito grande, mas vai assim mesmo. Paciência, né? E a gente vai se encontrando aí, por meio dos vídeos, nas nossas aulas, nas nossas telas, e espero que em breve, fora do isolamento social, tá? Fica meu abraço. Eu vou mostrar aqui um presente para vocês, ó. Peraí. Opa! E para comemorar o dia do pedagogo, deixo para vocês, né? Um orquídea, ok? Fechamos aqui. Um abraço para vocês.